Então nós vimos agora há pouco quais são os elementos aí da nossa estratégia de resolver problemas de contagem. Postura, nos colocar na posição de quem vai resolver o problema. Divisão em casos. E finalmente, atacar em primeiro lugar as decisões mais restritas. Só que, mesmo quando a gente adota todas essas etapas, nem sempre uma aplicação simples do princípio fundamental resolve o nosso problema. Nós vamos ilustrar esse fato com um exemplo muito parecido com os exemplos anteriores, com o exemplo anterior. Então agora, nós novamente vamos contar quantos são os números de 3 dígitos distintos, nós vamos acrescentar uma restrição adicional de que queremos contar somente os números pares. Então, a resolução do problema tem os mesmos elementos do que o do anterior. Temos que escolher, para formar esse número, temos que escolher os 3 dígitos. Para o dígito das centenas, há uma restrição. Ele tem que ser diferente de 0. Mas para o dígito das unidades há uma restrição mais séria, porque ele só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Portanto, usando a terceira parte aí da nossa estratégia, o natural é começar decidindo qual vai ser o dígito das unidades, o que é simples, são 5 possibilidades, e logo após enfrentar a segunda decisão mais restritiva, que é a escolha do dígito das centenas. E aqui a gente já tem um problema. Porque se por acaso o dígito das unidades for o 0, então a única restrição que nós temos para o das centenas é que ele não pode ser 0. Temos 9 possibilidades. Mas se por acaso for um outro, por exemplo, o 6, então na hora de escolher o dígito das centenas, o 6 não pode entrar, mas o 0 também não pode entrar. Portanto, a gente tem 8 possibilidades. Ou seja, no decurso aqui da nossa solução, ao escolher o dígito das centenas, a gente encontra novamente aquela palavra depende. Depende das escolhas anteriores, porque se o 0 for quem foi escolhido para o dígito das unidades, como nós vimos, há 9 possibilidades para o das centenas, não pode ser 0, enquanto se for qualquer um dos outros 4, 2, 4, 6 ou 8, nós vamos ter 8 possibilidades para o das centenas. Então, o princípio fundamental falha, porque a segunda etapa da nossa escolha, o número de possibilidades para ela depende do que foi feito na etapa anterior. E não foi porque nós fizemos nada de errado, isso é algo que é realmente intrínseco ao problema. Então, quando isso acontece, nós vamos ter que fazer uma divisão em casos. Então, nós vamos olhar para o problema, separar em situações em que o princípio fundamental possa ser usado. Então, esses casos vão ser contados separadamente, e essa contagem é pelo princípio fundamental. E depois, como esses casos são casos disjuntos, mutuamente exclusivos, o que nós estamos fazendo é contando separadamente o número de elementos de 2 conjuntos disjuntos, e aí para obter o número de elementos total, o que a gente tem é que somar o número de elementos em cada um desses conjuntos. Às vezes a gente encontra dos alunos a queixa de que nunca sabe se tem que somar ou multiplicar, mas na verdade isso só acontece com alunos que estão empenhados em ter um algoritmo em que não precisem pensar no que estão fazendo,
tá? Porque é muito claro que você vai usar multiplicação quando você tem uma sequência de decisões a serem tomadas, como nos diz o princípio multiplicativo, que vai usar a adição quando, após fazer a contagem de cada um dos casos, você vai agregar esses casos, somando o número de elementos de partes disjuntas do conjunto que a gente quer calcular. Um ponto importante, tá, é que quando nós aplicamos corretamente as 3 etapas da estratégia, tá, ela nos ajuda a fazer essa separação da maneira mais simples possível. Tá? Então, apesar de nós não conseguirmos calcular diretamente pelo princípio multiplicativo, a dificuldade que a gente encontra já nos dá uma ideia, tá, de como fazer essa contagem. Tá? Como é que nós vamos separar esses conjuntos? É de acordo exatamente com a fonte da dificuldade. Tá? E qual é a fonte da dificuldade? É o dígito das unidades. Tá? Dele ser 0 ou dele não ser 0. Então essa é a forma natural de fazer essa separação. Vejamos. Então, para resolver o nosso problema, tá, nós vamos contar separadamente, tá, os números que terminam em 0, tá, e os números que não terminam em 0. Então, para os números que terminam em 0, nós temos uma possibilidade para o dígito das unidades, nós temos 9 possibilidades para o dígito das centenas, já que apenas o 0 não pode entrar, tá? E vamos ter 8 possibilidades para o dígito das dezenas. Então, o que nós fizemos foi olhar para esse número, com o 0 fixado aqui, portanto, uma possibilidade. Com esse 0 fixado aqui, tá, eu tenho 9 possibilidades para o dígito das centenas. Tá? E aí, quem vai aparecer no dígito das dezenas é qualquer coisa menos o 0 que nós fixamos e o que foi utilizado nas centenas, portanto, vamos ter 8 possibilidades. Então, números terminados em 0 há 72, correspondente a esse produto 1 vezes 9 vezes 8. Agora a gente conta os números que não terminam em 0. Tá? Notem que esses dois subconjuntos, os que terminam e os que não terminam em 0, são subconjuntos disjuntos. Não há números que estejam simultaneamente nos dois. Então, nesse caso, para o dígito das unidades, nós temos 4 possibilidades. Então, são 4 possibilidades, porque o 0 está fora, né? Então pode ser 2, 4, 6 ou 8. Para o dígito das centenas, agora são 8 possibilidades. Então são 8 possibilidades, porque não pode ser o 0, tá? Nem aquele que foi usado para as unidades. E, finalmente, para o das dezenas, há também 8 possibilidades. Então, o que nós fizemos foi começar com o das unidades. Então, como nós estamos contando os números que não terminam em 0, são 4 possibilidades, não 5. Uma vez escolhido o número que é diferente de 0 aqui, então, para as centenas, eu tenho 8 possibilidades. Que não pode entrar nem esse, tá? Nem pode entrar o 0 nessa posição. E agora, para os das dezenas, para que os números, para que o número tenha dígitos distintos, não pode entrar nem o que escolhemos nas unidades, nem nas centenas, 8 possibilidades, e, portanto, essa quantidade vai ser 8 vezes 8 vezes 4. Então, finalizando, a quantidade de números que terminam em 0 é dado por esse produto, 4 vezes 8 vezes 8, que é 256. Eu friso uma vez mais que esses terminam em 0, esses não terminam em 0. Então, o que nós fizemos aqui, tá, foi dividir o conjunto de números a serem contados em 2 partes disjuntas, contar separadamente
cada uma delas. Ora, para obter o número total de elementos do conjunto, o que falta agora é somar os elementos de cada um desses dois subconjuntos, que vai nos dar um total de 72 mais 256, 328 números pares de 3 algarismos distintos.